Olá, meu nome é Daniel Vargas, eu sou médico oncologista clínico em Brasília e atual diretor executivo do LACOG-GU e estou aqui diretamente de Berlim, na ESMO de 2025, com a minha colega Karine, onde a gente vai discutir os principais trabalhos no cenário do carcinoma urotelial localizado que foram apresentados nesse congresso. Acho que foi um congresso muito rico, né, Karine, sobre essa temática. O que você tem para trazer para a gente sobre trabalhos no cenário da doença mais inicial? Bom, esse congresso realmente foi um congresso cheio para quem trata o câncer de bexiga. Nós tivemos alguns estudos bem interessantes no cenário neoadjuvante, no cenário do perioperatório, adjuvante e também no cenário da doença inicial não músculo invasiva. Então, começando pela doença não músculo invasiva, nós tivemos a apresentação de dois estudos, o estudo Potomac e o estudo Alban, e eles vêm no cenário onde a gente já tinha tido a apresentação de um estudo anterior, o estudo CREST, com um novo imunoterápico, o Sasanlimab associado ao BCG, que tinha sido um estudo positivo para a sobrevida livre de eventos, e agora, na ESMO 2025, nós tivemos a apresentação do Potomac, um estudo bastante semelhante, com pacientes com carcinoma urotelial não músculo invasivo, sensível a BCG de alto risco, né? Então não entravam pacientes de risco intermediário nem baixo risco. Os pacientes foram randomizados para 3 braços, BCG de indução e manutenção por 2 anos, BCG de indução mais o durvalumab por 1 ano e BCG de indução e manutenção por 2 anos mais o durvalumab por 1 ano. Esse estudo foi positivo para o seu endpoint primário, que foi sobrevida livre de eventos. Os dados de sobrevida global ainda são imaturos, né? Não sabemos se vamos ter esses dados de sobrevida global, porque os pacientes vivem muito nesse cenário da doença. Mas foi um estudo que atingiu o seu objetivo primário, né? Temos muito a discutir se de fato a gente vai incorporar o durvalumab por algumas questões que a gente ainda precisa de respostas nesse estudo. A gente teve também um outro estudo no mesmo cenário, com pacientes semelhantes, não os mesmos pacientes. A gente tem uma proporção diferente nos dois estudos de pacientes com TA, T1, carcinoma in situ, mas o outro estudo, que é o estudo Alban, com atezolizumab, com desenho parecido, foi um estudo negativo para o mesmo endpoint sobrevida livre de eventos. Então temos algumas dúvidas nesse cenário, ainda muita coisa para discutir para frente. Karine, eu acho que nessa temática é interessante a gente destacar, né, sobre esses dois estudos e o CRASH também, né? Foram populações diferentes, então não tem como a gente comparar os estudos, mas acho que a mensagem principal que fica pra gente é: os pacientes precisam receber BCG e o esquema adequado de BCG, né? Esquema de indução, seguido de manutenção, porque os braços dos estudos que tinham só indução com imunoterapia, tirar a manutenção de BCG não foi compensada com a imunoterapia, né? Eu acho que isso traz pelo menos essa resposta para a gente, que a BCG é necessária para os pacientes, principalmente quando a gente discute a falta de BCG que a gente teve no nosso país há algum tempo atrás. Com certeza, acho que esse é o principal ponto do estudo, né? A importância da BCG, isso é reforçado em ambos. Exato. Agora, mudando um pouquinho de cenário para a doença músculo-invasiva, a gente teve a apresentação de 2 dados de tratamentos perioperatórios. Na verdade, um deles foi a atualização dos dados, que a gente teve a atualização dos dados do NIAGARA. Esse é um estudo de fase 3, que foi positivo para o seu objetivo primário em acrescentar durvalumab, tanto neoadjuvante quanto adjuvante, ao regime quimioterápico neoadjuvante de cisplatina com gemcitabina, e tivemos pela primeira vez a apresentação dos dados do estudo EV303. Esse que buscou avaliar uma população não candidata ou que recusava o tratamento neoadjuvante com cisplatina para o câncer de bexiga músculo invasivo, e foram tratados com enfortumab vedotina associado a pembrolizumab neoadjuvantes por 3 ciclos, seguido do tratamento adjuvante também com enfortumab vedotina e pembrolizumab. Sobre a atualização dos dados do NIAGARA, a gente teve a apresentação dos dados de qualidade de vida e desfechos reportados pelos pacientes, uma vez que a gente já sabe que do ponto de vista de eficácia esse estudo é positivo, tanto para a sobrevida livre de eventos quanto sobrevida global, e os dados foram consistentes em mostrar que intensificar o tratamento utilizando durvalumab nesse cenário não foi prejudicial, não foi detrimental do ponto de vista de qualidade de vida e desfechos reportados pelos pacientes. Agora, mudando para o estudo EV303, esse é um cenário totalmente inovador, né? No caso, os pacientes foram randomizados, cerca de 340 pacientes, entre cistectomia direto, sem receber nenhuma forma de tratamento adjuvante. Era permitida a administração de nivolumab adjuvante como uma emenda de protocolo, ou eles recebiam então o tratamento perioperatório com enfortumab vedotina e pembrolizumab. E os dados são
muito claros de eficácia, né, Karine? Eles demonstraram benefício em sobrevida livre de eventos, em sobrevida global, uma redução do risco de morte de aproximadamente 50%, e também o que chama muita atenção é a altíssima taxa de resposta patológica completa. Perto de 60% dos pacientes tiveram respostas patológicas completas no momento da cistectomia, utilizando esse novo regime. Lembrando que esse estudo avaliou apenas pacientes inelegíveis a cisplatina ou que recusavam um tratamento neoadjuvante com cisplatina. Mas acho que a perspectiva é muito boa para a gente, né? Um ponto interessante desse estudo é que, inicialmente, não eram permitidos pacientes que recusavam a cisplatina, apenas pacientes de fato inelegíveis à cisplatina, e ocorreu uma emenda de protocolo, né, para acrescentar esses pacientes que recusavam. Então é algo que a gente precisa discutir aqui na nossa prática, né, essa questão da recusa da cisplatina, mas é um estudo realmente que tem aí potencial de mudança de conduta na prática clínica. A gente aguarda resultados de outros estudos parecidos, né? O estudo VOLGA, por exemplo, é o estudo que utiliza o durvalumab, tremelimumab nesse cenário também. Então, muita coisa ainda por vir, né? Vamos ver se o VOLGA confirma realmente os dados aí do EV com pembro para paciente inelegível à platina no cenário neoadjuvante. Perfeito. Passando então agora para a adjuvância, né, tivemos a apresentação de 2 estudos, a atualização do estudo CheckMate 275. Então a gente já tinha visto a apresentação desse estudo em outros congressos, a gente teve agora a análise de 5 anos, o estudo mantém o seu benefício para o endpoint primário, sobrevida livre de progressão, disease-free survival, em especial nos pacientes PDL1 positivos. Então a gente vê uma diferença nessas populações, a população intention to treat, o estudo é positivo, na população PDL1 positiva a magnitude do ganho é maior. O dado de sobrevida global persiste negativo, né? Então o estudo não foi positivo para a sobrevida global para a população intention to treat, mas para a população PDL1 positiva o estudo foi positivo, e quando a gente retira aqueles pacientes de trato alto e observa apenas os pacientes com câncer de bexiga, o estudo é positivo para a sobrevida global, em especial para os pacientes PDL1 positivo, com um HR em torno de 0,5. Né? Então, é análise de subgrupo, mas eventualmente para essa população específica, a gente poderia considerar pensando que o benefício é maior. E a gente teve também a apresentação do estudo INVIGOR 011, o estudo esperado nesse cenário, trazendo talvez aqui um biomarcador melhor, que é o ctDNA positivo. Então, esse estudo ele veio da análise pós-hoc do INVIGOR 010, que havia mostrado que para os pacientes que tinham ctDNA positivo, parecia haver um benefício, e aqui essa avaliação foi feita de forma prospectiva. Então, os pacientes, após a cistectomia, eles eram acompanhados, aqueles que tinham ctDNA negativos, né, obviamente, e os que positivavam esse ctDNA ao longo desse follow-up de 1 ano e mantinham imagens negativas, eles eram randomizados para atezolizumab ou placebo. O estudo foi positivo para o seu endpoint primário, disease-free survival, e também para a sobrevida global, com um HR bem interessante, uma magnitude de ganho, uma curva bonita que o oncologista gosta de ver. Então a gente teve aí dado positivo de sobrevida global para os pacientes com ctDNA positivo na adjuvância. Karine, eu acho que a tônica do congresso, quando a gente olha o carcinoma urotelial, doença localizada, eu acho que a gente está conseguindo otimizar o tratamento desses pacientes, né? Tratamentos mais eficazes, incluindo pacientes que são mais frágeis também, e do ponto de vista de pacientes que são tratados com cirurgia primariamente, a gente está conseguindo talvez descobrir como selecionar quais são os pacientes que realmente merecem um tratamento adjuvante, né? Acho que muita coisa para a gente discutir aí nos próximos meses, né? Como que a gente vai incorporar esses dados dentro desse cenário onde a gente já tem o NIAGARA. Então, mas realmente dados assim, que animam bastante. A gente fica feliz de ver essas novidades aqui na ESMO 2025. Ótimo, obrigado a todos pela atenção. A gente fica à disposição para novos vídeos. Obrigada.